estamos nós de novo com mais um programa, A Minha Caminhada com Deus. E hoje eu tenho aqui comigo o Bispo Bruno. Entretanto, às vezes quando nós olhamos para uma pessoa, pensamos que ele já nasceu assim, nesse caso com gravata e fato, mas não foi bem assim. Então vamos hoje falar então com o Bispo Bruno, sabendo qual era a sua caminhada, como que tudo começou. Então, como que você vai? Eu estou muito bem, Bispo. Muito obrigado pelo convite e é uma honra poder estar aqui, Bispo. Então, como que tudo começou? Você nasceu onde? Como que era a sua família? Como que foi isso? Eu nasci em Angola, Luanda, em 82 e converti-me em 95. Então, você vem de uma grande família? A família era crente? Não era crente? Como é que é? Nós viemos de uma família muito grande. São 24 tios, Ok, 10 irmãos. ok. É uma família muito grande. Sim, E católicos, desde os tempos dos avós. ok. E Praticante? Não praticante? não praticantes. Mandavam-nos a nós, que éramos as crianças, Ok. olha, vamos para a igreja. Ok, E domingo de colocavam-nos na manhã, igreja. então, criança, Domingo de toda, manhã, gente, toda criança para a igreja e os pais não? os pais não. Bom. E lá fizemos a catequese Sim. até aos 7 anos, 8. E depois daí perdeu-se o interesse Sim, pela missa Sim. e pela catequese. E ficamos em casa. Entretanto, era só mais o catolicismo? Você não estava em bruxaria ou coisas assim? Não, nunca tivemos envolvidos em bruxarias, Era aquele culto às imagens. Bom. Eu lembro-me que em casa e na casa dos tios havia aquela imagem, uma imagem da santa, era o que havia. Fora disso, não havia mais outras práticas daquilo que se fazia em casa quando miúdo. Então, depois como que se converteu? Então, o que é que aconteceu? Depois, nesse entretanto, aos 12 anos, em brincadeiras de criança, eu fraturei o braço esquerdo Ok, e precisava de ser operado. E precisava também de cuidados médicos. E havia na família uma tia, que é enfermeira. Então colocaram-me ao cuidado da tia, em casa da tia. ok. Em Lá, Luanda? No em mesmo Luanda, em Ok. Luanda, isso com 12 anos. A tia era da igreja Maná. E chegou o domingo e a tia disse, olha, aqui não fica ninguém em casa, toda a gente para a igreja. Sim. E lá o mesmo engessado, com o braço, levaram-me na igreja. O que é que você achou? Foi tudo muito estranho. Ah, Primeiro, estranho. era muita gente. Era ali no Miramar, era Ok. um cine, um cinema no Miramar, era muita gente, muita gente. Eu me lembro que sentei na última fila, porque já não havia mais lugar, e nós chegamos já, o louvor tinha começado, mas tínhamos guardado lugar, e eu não me lembro bem da reunião, não me lembro o que é que aconteceu. A única imagem que eu tenho é que o bispo, na altura, o pastor, perguntou quem está aqui pela primeira vez e que vem aqui à frente. É a única coisa que eu tenho como imagem. E eu não sei o que é que aconteceu. Só sei que eu dei por mim, eu estava lá à frente a confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Não me lembro de mais nada. Mais nada. Depois desse período... Depois senti alguma coisa, alguma diferença? Ou Não, depois quando saiu da igreja, quer dizer... não, ainda estava a processar. E depois veio o grupo familiar, vieram pessoas em casa para fazer... Hoje eu sei que é um grupo familiar. Sim. E oravam assim numas línguas estranhas. Fazia muita confusão, porque não estava habituado a isto. No entretanto, Nem sabia o que era. Ponto. não fazia ideia. Disse, a gente é doida. Sim. No entretanto, passou um ano ou dois. O quê? 1 ano ou 2? Sim, Sim. a tia foi viver para Ok. a África do Sul. Então, deste ano e 2, você foi... Não. Continua a ir para a igreja ou o quê? Não continuei a ir para a igreja, estava só com a tia. Sim. A tia depois viajava muito. Ok. E- Mas continuava na casa da tia? Não, já não. Eu fiquei na casa da tia apenas um mês. Ok. Isso. Foi nesse mês que foi à igreja? Foi esse mês Pronto. que eu conheci Jesus, Ok. recebi como meu Senhor e Salvador, Bom. tive o meu primeiro contacto com a Igreja Maná. Entretanto, voltou para casa. Voltei para casa, não frequentava mais nenhuma outra igreja. Ah. E como não tínhamos autonomia, éramos miúdos, a família toda era católica, nós não íamos mais à igreja. E ficávamos todos em casa. Nesse entretanto, a tia viaja para a África do Sul, em 95, 96.
E a tia, que era da igreja, foi para a África do Sul. E lá os meus pais decidiram mandar todos nós, filhos, estudarem para a África do Sul também. Ok. Porque estamos a falar de 96, Angola estava a viver um conflito de guerra. O seu pai fazia o quê? O meu pai até agora é general. Ok. E na altura exercia o quadro nos serviços de segurança e de informação como chefia do Estado angolano, que desempenha até aos dias de hoje. E decidiu Todos os filhos para a África do para a Sul. África do Sul, porque as condições de estudo eram melhor. Angola está a viver aquela guerra civil de 92, então fomos para a África do Sul. Então você tinha o quê? 16, 15? Não, na altura estava já com 14, com 14 anos. Ok. Mandaram-nos a todos os nossos filhos para estudar para a África do Sul. Tive que aprender inglês então? Tivemos que aprender inglês, Ok. tivemos que aprender inglês durante uns dois meses. Ok. Porque depois de 3 meses íamos entrar para o ensino geral. Primeiro tinham assim um estudo, qualquer coisa, para aprender Exato, inglês. para aprender inglês. Só que a tia que vivia conosco, dentro da casa que os pais tinham comprado, era a tia que me tinha levado à igreja. Ok. E Os lá seus pais sabiam isso ou não? sabia que a tia era da igreja, Ok. sabia que a tia frequentava a igreja, só que lá na África do Sul não havia igreja maná. Então nós decidimos ir à igreja Rema, só que era muito distante, e só íamos aos domingos. Sim. Depois Entretanto, a tia então foi a mesma coisa, vamos todas. vamos todos, era imposição, não tinha como. Chegou domingo, toda a gente para a igreja, quer queira, quer não, seja mais velho ou criança, domingo todos nós temos que estar na igreja. E foi isso que a gente começou a caminhar. E depois, só que era muito longe, depois era em inglês, e a tia já conhecia a igreja em Angola, não se sentia muito confortável. Daí que pediu um pastor da igreja Maná a Angola. Sim. E em 96 o pastor chega, passou a viver lá em casa. Ok. E a vizinha ao lado também era da igreja Maná. E o pastor vivia na vizinha ao lado e fazia as refeições em nossa casa e as reuniões também eram em nossa casa. Ok. Que começou conosco em casa, na sala. Entretanto, aí você, como é que você achava isso? Na altura era muito estranho. Sim. Aquelas orações em línguas, e depois eram intercessões, e depois era abrir Bíblias, toda a gente tinha que ter Bíblia, era tudo muito estranho. E com 12, 14 anos, a gente estava a ser influenciado com outras coisas fora da igreja. Mas lá continuamos, porque não tínhamos opção. Bom, sim. Era dentro de casa a igreja. E aí continuamos. Mas gostou? Começou a gostar? Ou? Começamos a gostar porque era uma envolvência de jovens. Ok. E depois era muita gente que vinha também dos outros sítios. E numa terra onde tu não falas bem o inglês e ver outras pessoas que falam português, então aquilo começou a criar uma comunidade e um grupo muito grande. A gente gostava daquela envolvência grande, depois era as comidas, era tudo muito bom. E aquilo ajudou-nos a manter-nos dentro da igreja. E agarramos-nos à igreja, começamos a pregar grupo familiar. Eu me lembro, com 14 anos, já estávamos na reunião a dar os anúncios da igreja. Ok. Eu era o responsável de dar os anúncios da igreja. E era o diretor da livraria, com 14 anos. Não podia faltar nenhum livro, não podia faltar nada. E aquilo cativou-nos muito. E apegámos-nos à igreja mesmo. Apegámos-nos, apaixonámos-nos pela igreja, pela palavra. No entanto, o meu pai decidiu visitar-nos à África do Sul. Ok. Depois de um ano. E vê-nos o nosso fervor e a nossa dedicação com as coisas da igreja. Nós chegávamos em casa, poisávamos a pasta, comíamos e tinha intercessão às 16 horas, a 1 hora. E ele não gostou nada daquilo. Não gostou nada daquilo. E como militar... Ele tentou parar logo assim ou não? Não foi logo. Disse-nos, olha... Falou com a minha tia e disse, olha, esses miúdos têm que parar com a igreja. E a tia foi falar com o pastor e disse, pá, recebi indicações dos pais que eles têm que parar com essa coisa da igreja. E eu me lembro que o pastor chamou-nos, a mim e ao meu primo, e deixou as senhoras. Chamou a mim o meu primo e perguntou assim, onde é que está aquela... A tia disse-me que o pai disse que você já não pode mais vir à igreja, ou frequentar a igreja. Porque a igreja era mesmo dentro de casa. Sim.
e tenho que parar. E o pastor perguntou-nos assim, eu recebi o recado, mas eu quero saber de vocês. Onde é que está aquela passagem na Bíblia que diz aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, do Evangelho? Nós tínhamos 14 anos. Nós dissemos, está aqui a passagem. E depois perguntou, ok, o que é que vocês querem fazer? E nós ficamos tão assustados. Nós dissemos, não, vamos continuar na igreja. Eu e o meu primo. Sim. E continuamos na igreja. Sim. Os outros ainda vacilaram. Sim. E depois, naquele ano letivo, é interessante isso, bispo, naquele ano letivo, todos em casa reprovaram de ano. Os únicos que tinham passado para o ano seguinte eram eu e o meu primo, que decidimos Sim. que íamos ficar na igreja. Interessante. E aquilo hoje criou-nos um impacto muito grande. E depois, nós continuamos, os pais viram aquela perseverança, não tinham como nos tirar. Então eles disseram, olha, vamos tirá-los da África do Sul. E tiraram-nos da África do Sul. Só que não falar assim, né? Ou falar assim? Não foi assim. Disseram, olha, vem para Angola de férias, para verem os vossos primos, Sim. os tios e tudo mais. E nós todos empolgados. Eram já 2 anos que não víamos os primos e os tios e fomos todos alegres. Quando chegamos em Luanda, o pai disse assim, olha, vocês já não voltam para a África do Sul. Oh, mas porquê e tal? E lá veio a história da igreja e outras questões familiares. E a gente ficou muito triste mesmo, muito triste. E ele disse, não fiquem tristes porque vocês vão para Portugal. Então, a opção de Portugal era para estarmos longe da igreja. Ok. Só que ele não sabia que em Portugal era o Origem. centro da igreja. E lá nós viemos para Portugal e conhecemos a igreja da Praça de Espanha. Sim. Como que aconteceu? Foi interessante. Nós estávamos aí fazer compras na altura. Porque não sabia que tinha igreja? Ou... Não sabíamos Ok. onde havia uma igreja próxima. Sim, era uma época sem internet, né? Sem Pronto. internet, Sim. exatamente. E uma vez nós no autocarro a passar, o autocarro passa em frente à igreja da Praça de Espanha. E aquilo foi algo que chamou-nos a atenção. As letras da Praça de Espanha na altura, doiradas, com um fundo cinzento. E nós vimos, nós a passamos pelo caminhão e a vemos aí, como se as letras estivessem a passar por nós. E ficamos assim todos, era eu e a minha irmã, que até hoje estamos na igreja. E olhamos-nos um para o outro. Ela olha para mim e eu olho para ela e, visto o que eu vi? E ela disse, a igreja. Nós fomos, tomamos o endereço. Na altura usava-se muito, cá em Portugal, as páginas amarelas. Nós fomos às páginas amarelas e encontramos o telefone da igreja. Ligamos para a igreja, disseram-nos que a que horas é que era a reunião, no domingo. E lá fomos à igreja da Praça de Espanha e apaixonámos-nos pela igreja da Praça de Espanha. E desde lá, 10 anos que ficamos na igreja da Praça de Espanha, a viver aqui em Portugal, sempre na igreja da Praça de Espanha. Então, o que é que aconteceu mais em Praça de Espanha? Alguma coisa importante Na talvez Praça- também para a sua vida ou não? Na Praça de Espanha aconteceram 2 coisas que Sim. mudou a minha vida até os dias de hoje. A primeira foi que uma vez eu chego à igreja, encontro uma moça na recepção, a conversar com o irmão que estava na recepção. E eu entro, olho para a irmã, não quer ser essa irmã. Olhei bem e fui me dirigir ao irmão que estava na recepção, porque eu já conhecia, já éramos diáconos na altura, e era a Magda. Olhei, eu olhava, começamos a conversar. A Magda é quem, para quem não sabe? É a minha esposa. Pronto, ok. E começámos a conversar e naquele mesmo instante criámos laços, mas eram laços de irmãos da igreja. E depois estávamos nos jovens e a Magda era muito séria até hoje, é muito séria e muito rígida com as coisas da igreja. E era algo que apaixonou-me. Ela era muito séria, não brincava com as coisas da igreja, ela era do louvor e dos jovens, eu também era do louvor e dos jovens, mas ela era... Ela era muito sério e tal, pronto, você não era assim tão séria Não, então? não, Ah, ok. não. Bispa, nós estávamos a falar Agora vem 15 anos, desculpas, agora vem 16. desculpas, né? Porque é que você não era séria? 15, 16, Sim. um rapaz com 15, Sim. 16 quer... E a Magda não, a Magda era mais... Ela já sabia as coisas muito sérias, o que é que ela queria. Nós não, nós queríamos. E é algo que cativou-me muito nela. E quando ela liderava o louvor, quando vinha para interceder nos jovens,
era uma dedicação tal que cativou-me muito mesmo. E lá a gente, fomos muitos amigos. Passávamos horas e horas a falar ao telefone. Muitos amigos? Muitos amigos. Mas ainda não havia despertado nada. Ok. Até que ela, olha, liga para mim. E a gente ligava. Eu lembro-me que usava-se muito cá em Portugal a cabine telefónica. Eu ia à cabine telefónica. Passava 2, 3 horas a falar com a Magda. Era muito tempo. Até que um dia eu decidi declarar-me a Magda e dizer o que é que eu sentia. E a Magda fugiu. Ah, fugiu. Pois eu queria perguntar qual era a reação. Fugiu. A Magda fugiu e deu-me muito trabalho. Mas eu também sabia o que é que eu queria. Ah, ok. Fui atrás. Sim. E a Magda deu-me voltas e voltas e voltas, meses, anos. Meses e anos. Ok, então você sabia mesmo o que é que queria. Exato. Pronto. E lá que ela decidiu, vamos começar a namorar. Mas as condições são essas, são essas, são essas, são essas. Estás disposto? Estou disposto. E começamos a namorar. Depois de 3 meses, a Magda veio e disse, pá, não é bem isso que eu quero Ok. e tal. Não faz o meu tipo, não faz o meu tipo e tal. E ela decidiu terminar tudo. E terminamos. Ficamos um mês sem falar um com o outro. Até que ela depois manda-me uma mensagem a pedir para ligar. E eu ligo, ela diz, não, senti a tua falta. Eu disse, pronto, ganhei. Ganhei. E aí a gente começou Posso a parar namorar. a intercessão. Exato. E aí começámos a namorar e depois fomos à escola bíblica. Ok. Estávamos na escola bíblica e depois fomos desenvolvendo. Começámos a namorar muito tempo mesmo. Éramos Portanto, miúdos. sempre estava em Portugal a estudar, Sempre né? em Portugal a estudar. Ok. Você E estava a estudar aqui o quê? Estava a fazer ciências biológicas Ok. na Universidade Lusófona de Lisboa. E depois volto para Angola. Sim. Você só voltou? Já... A Não. Magda também voltou? Como é que foi Não, isso? a Magda ficou cá, Sim. eu voltei. Sim. Eu voltei porque eu queria fazer medicina dentária, era a minha paixão fazer medicina. E foi no ano que Angola começou a lecionar medicina. Ok. Então eu deixei biologia no 3º ano e fui para Angola para fazer medicina dentária. Ok. E só que os laços com a Magda eram muito fortes. Depois decidimos, olha, vamos começar a trabalhar para casar. Então eu estava a estudar e a trabalhar. Ela ainda é em Portugal? Ela ainda em Portugal. Ok. Depois de um ano a Magda depois volta e decidimos nos casar. E eu digo que foi 2 fatores importantes, porque quando eu decido entrar para a escola bíblica, foi no ano em que eu comecei a namorar com a Magda, foi o ano em que eu entrei para a faculdade. Então, sempre quando fiz certas decisões, coisas boas acontecem. É verdade. Quando pomos Deus em primeiro lugar, É verdade. Deus acrescenta. É verdade. Né? E depois casámos-nos, fomos para Angola e começamos os 2 a trabalhar. Então, casar aqui ou em Angola? Não, casamos em Angola. Casamos em Angola, Angola e foi, até hoje, foi das decisões, a par de receber Jesus, foi das decisões mais acertadas que eu já alguma vez tenha feito. Foi a Magda e a outra foi quando a gente começou a trabalhar. Sim. Depois de trabalhar em muitos projetos, Sim. O pai é general e tinha muitos projetos. Estava como vice-ministro do interior na altura. Então apareceu um projeto de exploração mineira, de exploração e venda de diamantes. Então convidaram-me para fazer parte desse projeto. E no fim do meu curso de medicina, eu decidi abraçar esse projeto. E porque os números eram muito aliciantes. Era muito aliciante. Continuava na mesma, ir para a igreja, tudo isso? Nunca deixei a igreja. Sim, Nunca deixamos a igreja. Nunca deixamos a igreja cá em Portugal, em Angola, sempre na igreja. Sim. Depois fomos chamados para presbíteros. Sim. Como depois do presbítero fomos chamados para pastores. Sim. Sempre então, na você igreja. estava no projeto dos diamantes? Depois entrei para o projeto dos diamantes, porque os números eram muito aliciantes. Sim. E já estava casada com a Magda, já tínhamos um filho, depois veio o segundo, e eu decidi entrar a abraçar esse projeto de diamantes. Durante 3, 4 meses, e estávamos todos muito felizes com aquele projeto, os números eram muito grandes, tínhamos um projeto de vida, de construir, e estávamos a pensar, inclusive, mandar os filhos para vir estudar em Portugal, porque os números eram muito aliciantes. E éramos muito jovens, era muito tentador. Foi quando chamaram-nos para missionários. Sim. E foi
nós choramos na altura. Choramos quando nos chamaram para missionários. Chorar de quê? De tristeza ou de alegria? Pelo choque da Pelo informação. choque, sim. Porque nós sempre tivemos na igreja desde muito Sim. cedo. A Magda mais cedo, mas eu fui desde os 13, 14 anos. A Magda foi mais cedo. E sempre tivemos dentro da igreja e era uma responsabilidade ter que pregar a palavra, ter que pregar um grupo familiar. Nós encarávamos isso com muita seriedade. E quando chama-nos para ser missionários, para dedicar o tempo inteiro a isto, para nós foi um embate de informação pela tamanha responsabilidade. Ok. E nós choramos pelo desafio. Mas como é que vai ser? Eu me lembro que eu chamei a Magda e conversei com a Magda. A Magda também chorou. Epá, será que é isso que a gente quer? Mas agora mesmo que as coisas estão bem, tão boas, será que é de Deus? Será que o projeto também é de Deus? E nós entramos em conflitos interior conosco próprio. Mas eu disse a Magda, eu já tomei a minha decisão e eu vou. E a Magda disse, Bruno, se é isso que tu queres, eu também vou contigo. E a Magda decidiu. Mas há uma coisa que eu já sabia, a Magda tinha sempre este sonho de querer servir a Deus. Ela sempre compartilhou comigo isto. Mesmo quando a gente começou a namorar, ela sempre abriu o coração e ela nunca me escondeu, que ela sempre teve esse sonho de servir a Deus e dedicar a palavra. Eu não foi de primeira. Depois a gente veio como missionário, aceitamos o desafio, entramos. Fomos mandados para uma das províncias de Então, Angola. o seu pai gostou da ideia ou não? Aquilo foi um choque. E eu me lembro que ele disse-me assim, eu investi tanto, em termos de formação acadêmica. E agora vais deixar tudo porque queres ser pastor. E foi um choque. E conversou, falou, e depois disse assim, mas há uma coisa que eu sei, que nessas coisas os filhos têm que ter a bênção do pai. Então, se tu vais, se tu decidiste, tens a tua esposa, tens os teus filhos, nada eu tenho a fazer. Dou a minha bênção e vão. Pronto. E eu lembro-me que o pai disse assim, não tem como vocês irem como missionário, deixem os filhos conosco. Porque eu sei que vocês têm muito tempo, que têm que dedicar à oração e essas coisas todas. Nós dissemos, não. Nós vamos juntos. Sim. E fomos juntos. Fomos enviados a uma das províncias de Angola, que é o Is, onde ficamos 3 meses. E havia-se muitas histórias do Is. Muitas histórias de coisas do culto. E eu me lembro quando... Isso fica onde? Fica norte, É o no norte, norte de Angola. Lembro-me que quando fomos para lá, havia pessoas que vieram falar conosco. Muito cuidado com a província e tal. Mas nós decidimos ir e fomos. Ficamos 3 meses, foram 3 meses maravilhosos. Foram 3 meses maravilhosos. Depois disseram, não, voltem para Luanda, ficamos em Luanda um tempo e depois enviaram-nos para a África do Sul, onde tudo tinha começado e onde estamos até agora. Sim. A nossa caminhada com Deus começou na África do Sul, os primeiros passos. Em Portugal foi onde recebemos aquelas bases dos alicerces e da visão do ministério. E quando decidimos voltar para Angola, foi simplesmente o continuar de tudo aquilo que tínhamos recebido cá em Portugal. Lembro-me que até mesmo trabalhando, nós estávamos com departamentos nacionais, mesmo trabalhando, estávamos também como responsável de uma igreja, que era a igreja da ilha, mas nunca deixamos de servir a Deus, sempre a servir a Deus, mas a trabalhar. Depois é que... Então depois foi à África do Sul. Então como que foi depois de chegar à África do Sul? Na África do Sul foi uma emoção muito grande quando chegamos na África do Sul, porque... Quer dizer, a Magda não conhecia a Magda não conhecia a África do Sul. Eu já conhecia a África do Sul. E posto na África do Sul, para mim foi uma emoção muito grande, porque com 13 anos é que eu comecei a minha caminhada propriamente dita. E foi tudo na África do Sul. E o reviver dessas emoções, porque foi lá que eu me encontrei com Deus. Foi lá na África do Sul que eu me encontrei com Deus.
que eu tive o manejo da palavra de Deus, que eu recebi o meu primeiro grupo familiar. Eu assistir à igreja começar na África do Sul, Sim. os primeiros passos, com 1, 2, depois 5 pessoas, 10 pessoas, eu vivi isso. E para mim foi uma emoção muito grande quando chegamos à África do Sul. E Então não foi bem um choque para você, não foi bem um choque de cultura nem nada, porque você já tinha vivido lá, não é? Não foi. E depois também havia muitas pessoas que na minha altura, no meu tempo, que continuam até agora a viver lá. E também os encontrei lá. Quando cheguei, eles até disseram-me, primeiro, te veste aqui como estudante, agora vieste como homem de Deus. E criou-me em mim uma emoção muito grande. Sim. E só que o inglês já não era o mesmo, porque já tinham passado quase 15 anos. E depois, com o tempo, a gente foi aprendendo inglês. Agora, como missionários e como homem de Deus, a gente sabe um bocadinho da cultura e como é o sul-africano. E posto lá, recebemos uma igreja, que é a igreja de Pretória, onde continuamos até a data. E temos tido aquele contacto com os sul-africanos, que é o nosso público-alvo, que a gente direciona. E até algumas das palavras em Zulu, o Siabonga, mesmo em Afrikaans, Danke, a gente vai interiorizando com eles, de forma a fazermos-nos de sul-africanos para ganhar os sul-africanos. E isso tem sido uma experiência muito boa para nós. E algo que arde dentro de nós é que nos chama-nos muita atenção. Nós estamos a viver algo que nunca tínhamos experimentado em 15 anos dentro da igreja. A decisão de partir e de ir para pregar o Evangelho criou em nós uma experiência com Deus que nunca antes tínhamos vivido. Nunca antes. Mesmo já estando na igreja, mesmo já tendo sido pastor, tendo ido à escola bíblica, tendo pregado um grupo familiar, o que a gente está a viver hoje, nunca antes tínhamos vivido. Nunca. É uma experiência que só vive quem sai do lugar onde está para partir para um sítio diferente e começa a ter um encontro com Deus que nunca antes tinha visto. Hoje nós podemos dizer que temos experiências com Deus como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. E um avivamento. Um avivamento. Muito obrigado, Bispo. É um avivamento. É um avivamento. E eu acredito que é algo que nós nunca teríamos vivido ou experimentado se não tínhamos tido essa decisão de um dia partir para poder vivenciar isso com Deus. É isso mesmo. E ao longo desse tempo que estamos na África do Sul, vamos fazer agora 4 anos, tem sido um aprendizado com Deus todos os dias. Todos os dias. E às vezes nos conectamos com os canais, com as reuniões em Alvalade, a ver o nosso apóstolo, a ver a nossa bispa, a ver o bispo Gerson. E é uma emoção muito grande, é como você estivesse numa escola bíblica. Nós assistimos à reunião como se fosse uma escola bíblica. Nós assistimos os programas da caminhada com Deus como se fosse uma escola bíblica. E cada palavra, cada experiência, cada reunião acaba por ser uma lição. Que depois, no dia seguinte, no fim de semana seguinte, é uma experiência que tu tens com Deus. E durante esse tempo tem sido maravilhoso. Glória a Deus. É uma experiência que valeu a pena. É isso mesmo. Valeu a pena. Olha, para acabar, dá lá uma palavrinha curta às pessoas que estão a assistir. A todos aqueles que nos estão a acompanhar e assistir, queria dizer e compartilhar que Deus é um Deus de preparo. Assim como Deus começou comigo, a caminhada com Deus aos 13 anos, e até aqui Deus tem estado conosco ao longo do tempo, ao longo da altura. Deus nunca nos abandonou, sempre esteve conosco, nos altos e baixos, nas experiências boas e nas experiências menos boas, sempre mostrou-nos que Ele é Deus e continua a ter o controle da nossa vida. Você pode ter uma chamada, você pode ter um propósito com Deus. Saiba que Deus está consigo no princípio e Ele vai consumar essa obra tal e qual como fez com a minha caminhada com Deus. Muito obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado, Bispo. Obrigado.